Se você for pegar lá nos pitagóricos, velho, pega os gregos. A matemática pros caras, velho, era tipo uma religião, velho. Era tipo uma seita. Se você colocar na Academia de Platão, tava escrito lá em cima: não são admitidos os ignorantes em geometria. Os caras... Era tipo uma seita maluca pros caras. E os caras levavam muito a sério. Tipo assim, nos pitagóricos mesmo, cara. Tem uma história interessante que se conta que é assim... a gente lembra muito do Teorema de Pitágoras, né, quando a gente fala dos Pitágoras, mas os caras eram matemáticos muito bons e tal, e faziam muitas coisas, né? O Teorema de Pitágoras é só uma pequena parcela disso. E os caras, eles levavam muito a sério a matemática, estudavam muito e tal. E aí tem uma treta lá numa época da história que surge a ideia de um número irracional. Era um número tipo pi, saca? 13,1415 é um número que tem infinitas casas decimais sem nenhum padrão de repetição. Tipo, pra galera isso não faz nenhum sentido, cara, esses números não existem. Como assim? Um número que se repete infinitamente, ninguém sabe como é que ele termina e tal. Raiz de 2 também é um desses números. Aí na época lá dos Pitágoras teve um cara, se eu não me engano ele chama Hipaso de Metaponto, que ele usou o próprio Teorema de Pitágoras pra provar que os números irracionais, eles existem. Ele falou, cara, pega um quadrado de lado 1, se você usar o Teorema de Pitágoras, a diagonal vai ter que ser raiz de 2. E raiz de 2 é um número que é infinito e não tem padrão de repetição e tal. O que os caras fizeram com o cara, velho? Jogaram ele do barco e afogaram o cara, velho. Falaram, mano, mata esse cara, velho. Tipo assim, esses números não existem, tá ligado? Então assim, a matemática pros caras era tipo uma religião, era uma seita maluca, os caras levavam muito a sério. Aí você pega Galileu, século XVII, avançando um pouco. Ele escreveu no livro dele lá, Duas Novas Ciências, ele fala assim, o universo foi escrito em linguagem matemática e é preciso compreender os seus caracteres para entender a linguagem de Deus. Que é um negócio meio semelhante com os gregos, né? Tipo assim, o cara tava estudando matemática, para ele tava quase que transcendendo, cara. Tipo assim, se comunicando com Deus, entendendo como é que os fenômenos naturais aconteciam e tal. Tipo, pô, bicho, peraí. O que os caras estavam fazendo? Estudar matemática pros caras era uma experiência quase que metafísica, saca? Era descobrir Deus, né? Porra, bicho. E pra gente na escola hoje é um saco, velho. Moleque, olha que forma de Bhaskara, que bosta é essa e tal. Então, peraí, cara. Eu acho que se for pegar na história, e pra alguns caras como esses, que estavam tendo uma experiência quase que transcendental, quase que espiritual vendo a parada, e hoje é pra um negócio ser um saco pra maioria dos alunos na sala de aula, eu acho que alguma coisa se perdeu no meio do caminho, cara. Só pode ser, porque como é que pra um cara ele tá transcendendo, falando com Deus, e pra gente hoje a parada é um saco. Então, acho que tem uma coisa que se perdeu no meio do caminho. Pra mim, é essencialmente a forma de se estudar a coisa. Tipo, eu percebi isso muito. Quando eu estudei várias vezes por livros e por muitos livros diferentes, eu aprendi de um jeito que não era exatamente o que a escola tinha me ensinado. Mas aí, só pra te dar uma ideia do que eu tô falando, pra não ficar muito abstrato, eu acho que a escola ela foca num jeito muito mecânico de fazer a coisa. Tipo assim, quando o aluno chega e fala assim, cara, pra que serve a fórmula de Bhaskara? Pô, eu acho uma pergunta válida mesmo, cara. Talvez não sirva pra nada. Tipo, o moleque tem que chegar, decorar uma prova, replicar ela várias vezes, com vários números diferentes e tal. Eu não acho que isso faz sentido. Mas o foco da escola muitas vezes é isso, né, velho? Um jeito mecanicista de fazer a coisa. Pega essa fórmula, decora ela, repete 20 exercícios iguais e tal. E eu não acho que isso acrescenta ninguém em nada. Agora, assim, tá, o que é a forma de... Quem foi esse cara? Por que ele fez isso? Como que ele fez isso? O que ele enxergou? Pô, essa é a parte matemática. Tipo, pra mim, qualquer coisa que uma calculadora faça não tem nada a ver com a matemática. A matemática é o que tá por trás, velho. É o que você desenvolve pra criar o que a calculadora vai fazer, sacou? Então tem a ver com o processo, com a criação, com a imaginação, com como que você constrói as ideias. Aí quando você começa a estudar matemática e física mais a fundo, você vê que os caras, velho, são extremamente criativos, velho. A criatividade e a imaginação é uma das coisas mais importantes do processo. O processo computacional, velho, não tem nada a ver com a matemática. A matemática, pra mim, não tem nada a ver com a computação, com os cálculos, né? Tem a ver com os insights, com a criatividade e tal. Essa é a parte importante de ser alimentada, saca? Porque, assim, pro cara chegar naquela forma, por exemplo, de Bhaskara, ele teve que primeiro criar uma teoria da cabeça dele e depois pôr em prática. É tipo isso. Na verdade, no caso da forma de Bhaskara, é até um pouco diferente. Talvez num processo físico seja assim, mas tipo, na matemática, a ideia é mais ou menos o seguinte, cara. Eu gosto de ensinar muito a matemática assim. É tipo um jogo, saca? É tipo um xadrez. Você pega um cara que fez uma jogada altamente complexa no xadrez. E aqui eu posso estar conversando fiado, porque eu manjo muito pouco de xadrez, mas eu acho que a analogia é boa. Cara, qual que é a onda do xadrez? Cara, tá aqui o tabuleiro, tá aqui as peças, as regras são essas, e deixa o pau quebrar, sacou? Então, ou seja, as jogadas complexas, o cara que joga bem aquilo, o que ele sabe? Ele entendeu bem as regras, tá? O cavalo se move em ele, essa peça se move assim, o tabuleiro é assim. E, mano, daí pra frente é criatividade, prática. Claro que quanto mais horas você gasta com a parada, né? No Pequeno Príncipe já se falava isso, né, velho? Foi o tempo que você gastou com a rosa que fez ela ficar importante. Quanto mais horas o cara gasta no xadrez e tal, e quanto mais criativo, ou quanto mais imaginação ele tiver, ele consegue criar coisas mais complexas e construir raciocínios. Cara, mas o jogo é o mesmo, o tabuleiro é o mesmo, as regras são as mesmas, saca? Então, assim, o que é uma jogada complexa? É um cara que entendeu bem como é que as regras funcionam e sabe brincar com o jogo. E tem um raciocínio, às vezes, criativo pra executar. A parada do Bhaskara é isso, cara. Você tem a matemática,
No caso aí seria tipo a álgebra, é um jogo, ela tem algumas poucas regras, velho. Tipo 3, 4, 5 regras. E aí o que é a forma de Bhaskara? É uma construção, é uma jogada muito foda no xadrez, mas que no fundo ela é só o quê? Ela é uma execução do que as regras permitem que você faça. Faz sentido? Então, ou seja, o que pra mim é entender a matemática? Não é você ver a jogada final, é o processo inteiro de construção dela, saca? Isso é muito mais difícil, é claro. É muito mais fácil eu te dar uma forma e falar, cara, repete isso aqui 20 vezes, treina 50 vezes aqui no exercício igual, você chega na prova, você faz aquilo, vai ser igual, você já fez 50 vezes, e você tirou um 10, você falou, cara, você sabe matemática. É muito mais difícil o meio do caminho, né? Tanto é que, pô, o cara ganhou um nome pra fórmula dele, né, velho? A fórmula de Bhaskara, assim, é difícil, assim. E no caso, lá no nosso curso, eu construo com os caras. Como é que o cara construiu a fórmula de Bhaskara? Ah, foi assim, pá. Aí você faz etapa por etapa, assim, mostrando cada regra do jogo, cada passo que você dá pra você construir a equação. Pra mim, também, matemática é isso, velho. Do resto, é só uma reprodução mecânica na qual o aluno, a maior parte das vezes, cara, não vê nem sentido naquilo, saca? Ele não entende o que tá rolando. Ele decora um tanto de coisa que ele não vê muito significado, ele só aprende a reproduzir. Eu não acho que a matemática tem a ver com isso.